Saudações, caros colegas. Aqui é o Cleomilton Pereira do Nascimento, do Polo de Araguaína, Tocantins. Eu sou acadêmico do curso de Formação Pedagógica em Geografia e esta é a aula do estágio supervisionado online Docência no Ensino Médio. Meu RU é o 2575077. Esta aula foi feita para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Espero que vocês gostem. Tenham uma boa aula. Então vamos começar a nossa aula. Como havia dito anteriormente, sou o Cleomilton Pereira do Nascimento, faço o curso de Formação Pedagógica em Geografia aqui no Polo de Araguaína, Tocantins. Meu RU é 2575077, da turma 05 de 2018. Esse é o estágio supervisionado online de docência no ensino médio, Covid-19. Está sendo online, infelizmente, por causa desta pandemia em que vivemos nos dias atuais. Na aula de hoje, eu fiz ela programada para o primeiro ano do ensino médio. Nós vamos analisar a formação de diferentes países, povos e nações de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos básicos, né? Nós vamos estudar aqui formas de Estado, de poder, sistema, regime de governo, soberania. E formas de Estado, sistema de governo, forma e regime de governo, eles são fundamentais para a existência de um Estado propriamente dito. É tudo isto, em geral, assunto constitucional. Isso é logo definido na Constituição, por se tratar de elementos fundamentais. Então vamos lá para o início da nossa aula. No início da nossa aula nós vamos estudar as formas de Estado. Quais são essas formas de Estado? O Estado pode ser simples e o Estado pode ser composto. O Estado simples é unitário, ele possui um único centro dotado de capacidade legislativa, administrativa, política, qualquer competência constitucional. Este é o Estado unitário. Aí, no simples, ainda temos, além do unitário, a federação e a união. Então, o simples é dividido em unitário, federação e união. Como federação barra união, ele se constitui em capacidade políticas, administrativas e legislativa. Elas são distribuídas para a competência de entes regionais, possuindo autonomia. A federação ela faz-se através da união de diversos estados, que embora percam sua soberania em relação ao Estado, eles mantêm a sua autonomia. É como o nosso Brasil, né, galera? Por isso o nome, República Federativa do Brasil. Ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. E constitui-se em Estado democrático. Existem alguns requisitos, né, galera, para que estejam assim. A unicidade de nacionalidade, para que todos esses estados se reúnam em uma federação. Repartição de competências, repartição de rendas, uma esfera de competência tributária que lhe garanta renda própria, é o IPI, ICMS, ISS, poder de auto-organização estadual. O Estado tem sua própria Constituição, só que é vinculada à Constituição Federal. Nós sabemos, existe a Constituição Federal, as Constituições estaduais e leis orgânicas do município. O município não tem Constituição. Quem disser isso está errado, galera. A Constituição de São Paulo. Não existe Constituição do município de São Paulo. Existe Constituição do Estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo existe a lei orgânica. E aí, galera, então vamos para sair dessa forma simples, vamos para uma forma composta. Qual seria essa forma composta? A confederação. A confederação é uma espécie de tratado em que todos os estados eles se unem com
visando, né? Eles visam um empreendimento comum, um benefício de ambos, um benefício de todos. E aí confunde-se com a federação um pouco, a confederação com a federação. Mas tanto na soberania quanto na autonomia, além de prever a possibilidade de secessão que é privada para a federação. Federação não existe secessão. A nossa Constituição brasileira proíbe a secessão. O que é a secessão? É a separação dos estados. O Maranhão não pode virar república. O Rio Grande do Sul não pode virar república. São Paulo não pode virar república. Ah, mas é a República de Curitiba. Não, isso é só um nome fictício. Não existe República de Curitiba. A federação é indissolúvel. Não existe direito de secessão, diferente da confederação, onde já existe esse direito. Aí no composto nós temos apenas a confederação como exemplo. Aí vamos para as formas de governo. É sempre bom lembrar-se, existem diferentes temas estudados aqui. Formas de Estado, formas de governo não são a mesma coisa. Formas de Estado, como vimos, pode ser simples e pode ser composto. A forma simples pode ser tanto unitário ou federação-união. Na Federação-União, a nossa Constituição de 88 é a vigente, né, galera? Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Por que é indissolúvel? Porque somos uma federação. Se fôssemos uma confederação, não seria indissolúvel. Aí vamos então para formas de governo. Formas de governo, elas são conjuntos de instituições políticas, por meio das quais um Estado se organiza para exercer o seu poder sobre quem? Sobre a sociedade. Então, quais podem ser essas formas de governo? Monarquia e república. Quais são as diferenças entre elas? A monarquia, o nome já está dizendo, né, galera? Monarquia, tem um monarca. O monarca é quem? É um rei, é um imperador. Ah, um rei é eleito. Não, o rei não é eleito. O imperador é eleito. Não, o imperador não é eleito. O que acontece? Eles herdam esse cargo, ele é hereditário. Hereditário e vitalício. Além de que ele é sem responsabilidade. Como assim sem responsabilidade? Ele não pode fazer nada? Não. Ele não tem responsabilidade sobre seus atos. Então ele pode fazer qualquer coisa e não vai responder. É isso que é o sem responsabilidade. Todo o poder político está concentrado nas mãos de uma só pessoa, nas mãos do monarca. Ele pode exercer ou delegar. Ele é um estado dirigido, administrado, comandado por quem? Pelo monarca, que pode ser imperador, pode ser rei e diversos outros nomes. A nomenclatura depende do local, mas ele é um monarca. Aí vamos para a república. A república, ela é comandada por presidente, por um governante. Aí nesta forma de governo, o povo tem direito e dever de escolher seus governantes. O povo participa da administração de forma direta ou indireta. Aí vai depender de quê? Depender do sistema de governo. Então vamos lá para o sistema de governo para sabermos mais um pouco sobre isso. E o que é o sistema de governo? Presidencialismo ou parlamentarismo. Qual o sistema do Brasil? O sistema do Brasil é o presidencialismo. O modelo de sistema presidencial, o presidencialista, ela é um modelo em que há a concentração do chefe de governo, chefe de Estado, na figura de uma só pessoa, né, galera? Chefe de Estado, chefe de governo são coisas diferentes, mas se concentram em apenas uma pessoa no governo, no modo presidencialista, que é o presidente.
E não podemos nunca, jamais confundir o quê? O presidente com uma monarquia ou algo do gênero. Por quê? Porque nesse sistema o presidente é escolhido. Assim, pressupomos que seja uma democracia o regime do governo. Mas então vamos, divisão orgânica dos poderes, independência entre os poderes, harmonia entre os poderes, eleições diretas pelo povo, exceto em casos excepcionais. Excepcionais como? Nós vivemos há algum tempo uma eleição indireta. Qual foi essa eleição indireta? Michel Temer. Por quê? Porque houve um impeachment da presidente na época, Dilma Rousseff. Quem foi que elegeu Michel Temer? Foi o poder legislativo, representando o povo. E o parlamentarismo, galera, parlamentarismo é outro sistema de governo. Ah, então ele não é escolhido. É sim, ele é escolhido. Assim como o presidencialismo, no parlamentarismo, eles são escolhidos pela população. Só que há diferença entre chefe de governo e chefe de Estado. O chefe de governo administra quem? Administra o país. O chefe de Estado, relações externas e forças armadas. Eles são escolhidos pelos parlamentares e não diretamente pelo povo. A divisão orgânica dos poderes, interdependência entre legislativo e executivo, descentralização de chefia de governo e chefia de Estado, uma só pessoa. Parlamento escolhe o chefe de Estado. Tá vendo aí? Não escolhe o chefe de governo, escolhe o chefe de Estado. Dissolução do parlamento com convocação de novas eleições gerais, por injunção do chefe de Estado. Vamos então para o nosso regime de governo. Como podem ser os nossos regimes de governo? Democrático e autocrático. A democracia e a autocracia. A democracia. Regime democrático pode ser entendido como aquele em que o poder é emanado do povo. A nossa Constituição diz: todo o poder emana do povo. Ele é um regime que proporciona voz e ação à população através da criação de leis, fiscalização, escolha dos representantes, direto ou indiretamente. Nós vivemos numa democracia? Teoricamente, sim. Por quê? Porque nós escolhemos os nossos vereadores, os nossos prefeitos, nós escolhemos os nossos deputados, nossos senadores, os nossos presidentes, os nossos governadores. Nós escolhemos o poder legislativo e o poder executivo. Então nós vivemos numa democracia, pelo menos teoricamente. Autocrático. Ele trata-se de um governo autoritário, galera. É um poder absoluto. Ele governa conforme sua arbitrariedade, todos os níveis governamentais. Aí ele é basicamente antagônico à democracia. É exercido através do soberano ou de delegações arbitrárias feitas por quem? Por ele. Ah, então é a monarquia? Nem sempre. Infelizmente, nem sempre. Nós sabemos que existem ainda alguns países que respondem unicamente a uma pessoa. Temos aí a Coreia do Norte. Temos um país que diz ser comunista, que é bem capitalista e que acabou de decretar a presidência vitalícia, que é a China. É estranho você. A China você pode entrar, pode sair. Na China produz-se tudo. Na China você compra, você vende. Como que a China é ditadura? Eu não estou dizendo que é uma ditadura, mas é autocrático. Porque querendo ou não, lá quem manda é um presidente, ele fica a vida toda. Aí tem sim o parlamento. Eu não posso esquecer disso. O governo comunista elege alguém. Lá a votação é feita por
governo comunista. E agora não tem mais eleição. Por quê? Porque o presidente foi eleito de forma vitalícia. Então quer dizer, até sua morte ou até ele renunciar. Aí temos o Brasil. Como eu citei, o Brasil é a República Federativa do Brasil. Nós sabemos muito bem como é a nossa forma de governo, forma de Estado, nosso regime, não é verdade? Então vamos para o Reino Unido. Como vocês veem aí, Inglaterra, Escócia, Irlanda, são as bandeiras que constituem a bandeira atual do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Ah, mas quer dizer que o Reino Unido não é só a Inglaterra? Não, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e o País de Gales, a Irlanda do Norte. Então, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales. Esse é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Vamos para os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. Para quem não conhece os Estados Unidos da América, que é impossível, né? Mas o país mais importante do mundo, a maior economia, o delegado do mundo, presidente atual, Donald Trump. O que quer dizer isso? É um regime presidencialista. Ah, os Estados Unidos é democrático? É democrático. Ah, então é igual ao Brasil? Nem tanto. Ele não é igual ao Brasil. Por que não é igual ao Brasil? Os Estados Unidos não tem prefeito? Tem prefeito. Os Estados Unidos tem governador? Tem governador. Os Estados Unidos tem presidente? Tem presidente. Tem Senado? Tem Senado. Tem deputado? Ele tem representantes. Esses representantes são eleitos de 2 em 2 anos. Ah, essa é a diferença. Essa é uma delas. Nós sabemos que os Estados Unidos têm 50 estados. Esses 50 estados, cada um tem direito a 2 senadores. Então os Estados Unidos têm 100 senadores. No Brasil, cada estado tem direito a 3 senadores. E algumas outras diferenças, mas o mais importante, muitos dizem, os Estados Unidos têm 2 partidos, Partido Democrata e Partido Republicano. Não é tão verdade assim. Existem outros partidos que não chegam a fazer tanta força nos Estados Unidos. E esses são os 2 grandes partidos, os partidos que movimentam, que realmente têm chance de ganhar alguma coisa nos dias atuais. O poder executivo ele é constituído pelo presidente, que é o mesmo chefe de Estado. Como vimos que o presidencialismo é assim. O poder legislativo nos Estados Unidos é o quê? É bicameral, assim como no Brasil. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula foi sobre alguns países, sobre as formas de governo, as formas de Estado. Espero ter passado o assunto de forma coesa e coerente. Nos vemos na próxima aula.